Olá, querido, olá, querida, seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está aí do outro lado, ao nosso podcast, o podcast Levando Cativo. Eu queria já começar agradecendo a você que tem acompanhado todos os episódios da nossa temporada sobre as disciplinas espirituais e está aqui novamente para aprender junto comigo, para conversarmos juntos sobre mais uma reflexão, sobre mais uma disciplina espiritual que precisamos ter na nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos falar sobre o jejum. Eu não sei se você se lembra quando eu disse que a oração era a disciplina espiritual mais difícil, mas eu estou começando a reconsiderar essa minha fala, porque o jejum é com certeza muito difícil de ser praticado. Se você é crente há algum tempo, você provavelmente já praticou o jejum, mas eu não sei dizer, mas eu posso dizer por mim, não sei dizer por você, que a frequência aí dos jejuns, né, dos jejuns, não é a melhor, né? Não é das melhores. Então, a gente precisa pensar melhor sobre isso. É por isso que nós estamos aqui, já que essa é uma disciplina espiritual e deve ser feita de coração, deve ser feita com mais frequência. E nós vamos pensar sobre isso no dia de hoje. Bom, para nossa reflexão, eu vou estar utilizando o precioso e o famoso livro de Lewis Bailey, que é A Prática da Piedade. Se você nunca ouviu falar sobre esse livro, eu te digo, você precisa ouvir falar sobre ele, eu estou aqui para isso. Você precisa ler esse livro, ele é um manual mesmo de prática da piedade, que tem muitas coisas interessantes, coisas que nós precisamos meditar a respeito, inclusive muitos chegaram ao ponto de andar, sabe, como se fosse a Bíblia, com o livro do Bailey debaixo do braço, e alguns autores fizeram algumas repreensões a essas pessoas, porque elas estavam realmente elevando o livro ao ponto de ser considerado como uma espécie de segunda Bíblia, sabe? Então, para você ver como a fama, a notoriedade e a utilidade, o uso desse livro se tornou tão grande, né? Esse autor, ele nos mostra que, a fim de nós compreendermos a prática do jejum e defini-lo, né, para a gente começar, nós precisamos distinguir entre os seus vários tipos. Nós temos o jejum forçado, que seria o que a gente considera como a fome, o jejum civil, aquele que é promulgado por um magistrado civil com alguma finalidade, o jejum miraculoso, como o de Moisés, que ficou um bom tempo aí sem comer, isso é um milagre. O jejum diário, que eu creio ser aquele de uma espécie mais natural, eu não sei se você já ouviu falar do jejum intermitente, que é muito saudável, inclusive. E também, por último, o jejum, que é o que nós vamos refletir hoje, religioso. Ele define esse jejum como sendo aquele em que a pessoa se submete voluntariamente para habilitar melhor o seu corpo e a sua alma para orar mais fervorosamente a Deus sobre alguma ocasião extraordinária. Essa é uma boa definição do que é o jejum religioso, sobre o qual nós vamos estar conversando hoje. Outra distinção importante que ele faz é entre o jejum público e o privado, né? Nós vamos observar primeiro o jejum particular, o que é o jejum privado. Para isso, nós vamos nos valer de 4 pontos que ele apresenta, que é: quem é o autor do jejum, qual o tempo e a ocasião em que deve ser praticado, qual o modo pelo qual deve ser praticado e quais são os seus fins. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nesses 4 pontos ou se você sequer já havia parado para meditar sobre o jejum em si, mas é muito interessante. Em primeiro lugar, vamos observar quem é o autor do jejum. Bom, é muito óbvio, né? É óbvio, mas a gente não para pensar. O Bailey diz assim: quem primeiro ordenou um jejum foi Deus no paraíso, e com ele foi relacionada a primeira lei formulada por Deus quando ordenou a Adão que se abstivesse de comer o fruto proibido. Olha só isso. Deus só pronunciou e escreveu a sua lei com o seu povo praticando o jejum. Está lá em Levítico 23.
e na sua lei ele ordena a todo o seu povo que jejue. É o que também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensina a todos os seus discípulos sob o Novo Testamento, assumindo o jejum como prática normalmente aceita. Quando Jesus diz, e assim quando jejuardes, ele já está pressupondo que aqueles discípulos faziam a prática do jejum, praticavam o jejum. Por quê? Porque isso é uma ordenança do Antigo Testamento, que Jesus reafirma no Novo Testamento. Então, o autor do jejum é o próprio Deus. E o primeiro jejum, a primeira espécie de jejum já começou no Éden. Eu gosto muito desse tipo de abordagem, a abordagem que nos traz de volta para o jardim, sabe? A abordagem que nos lembra, tudo começou em Gênesis, absolutamente tudo. Então vamos retornar para lá? A gente tem uma questão. Peraí, vamos retornar para Gênesis. O que a nossa origem nos diz a respeito disso? Eu acho isso muito lindo. É muito lindo a gente estudar a Bíblia como um todo, por completo mesmo. E nos voltarmos ali para o princípio. A gente tem que ler a Bíblia do princípio ao fim. Essa é a nossa missão. Esse é deve ser o nosso objetivo como cristão, como ávidos leitores que devemos ser aí das Sagradas Escrituras. E essa prática, ela traz muitos benefícios. Ela fortalece a memória claramente, ilumina o entendimento e refreia os sentimentos, mortifica a carne, impede doenças e mantém a saúde, livra de males e proporciona toda espécie de bênçãos. Qual foi a última vez que você parou para pensar nisso? Que você se abster gera bênçãos. Essa é a lógica do reino, é o que o Timothy Keller chama de inversão do reino. É você dar e isso ser muito melhor do que receber. É você morrer para então poder viver. É a questão que Cristo nos traz quando ele fala de que quem se apega muito à sua vida há de perdê-la, mas quem a perde, então, essa pessoa há de verdadeiramente ganhá-la e recebê-la em sua plenitude. E o jejum é esse espelho do evangelho, dessa inversão do reino, porque ele nos diz, é no momento que você se abstém do alimento que você é cheio, que você é pleno não do pão terreno, não do mero alimento que você come ordinariamente, mas do extraordinário, do alimento celestial, da presença do seu Senhor, Rei e Pai. É disso que você é cheio no momento do jejum. E foi exatamente como o autor declara que pela quebra desse jejum, Adão foi derrotado pela serpente. Ele quebrou o jejum, ele comeu. Adão e Eva quebraram o jejum imposto pelo Senhor. Então ele perdeu o paraíso. Então no momento em que ele pensou, poxa, eu não devo me abster disso aqui, foi aí que ele realmente perdeu. Percebe? Percebe a lógica da inversão? E contudo, por observar o jejum, o segundo Adão venceu a serpente e nos restaurou ao céu. A gente se lembra, né, a partir dessa citação, da passagem que Jesus ele é tentado no deserto. E ele fica 40 dias sem comer. E neste exato momento, Satanás vem tentá-lo lá no deserto e tentá-lo com pão, com algo básico e algo que ia satisfazer as suas necessidades mais básicas e mais urgentes. Mas o que Cristo nos diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, Cristo estava ancorado nas Escrituras, ele era o Filho de Deus, ele tinha muita consciência de quem ele era. E mesmo quando Satanás diz a ele para que ordenasse que aquelas pedras se transformassem em pães, Jesus não faz isso porque ele não quer tentar a Deus, certo? Então, ele não quebra o jejum ao qual ele estava proposto, ainda que tentado. E quantas tentações a gente não tem no jejum? Parece que quando a gente decide que vai fazer jejum, a mãe inventa de fazer macarronada, o tio chama para o churrasco, enfim. Sempre surgem coisas assim que nos
sustentam. E não só isso, porque a gente vai ver mais adiante que o jejum não é só se abster de alimentos, né? Você precisa se abster das suas ocupações rotineiras e você precisa gastar ali um tempo com o Senhor. E quanto você gasta tempo com o Senhor? Normalmente, ali, diariamente, nos seus devocionais, você já tem inúmeras distrações, o que dirá em se propor a ter um momento mais longo e de abstenção de alimentos e de abstenção de distrações. Você terá milhares de tentações. E o que nós precisamos é estar ancorados no nosso propósito e na palavra de Deus para que a gente realmente não quebre o jejum e obtenha dali um benefício. Agora, qual que é o tempo e a ocasião em que deve ser praticado? As escrituras, né, sobre o Novo Testamento e refletindo também sobre o Antigo, não determinam o tempo, deixando a livre escolha dos cristãos, a ocasião de jejuar conforme lhes sejam oferecidas. E aqui o Bailey cita alguns textos, né? Ele cita Romanos 14:3, 1 Coríntios 7:5 e Mateus 9:15, se você quiser anotar para ler depois. Há ocasiões propícias, ele diz, como as seguintes: quando a pessoa busca a Deus humilde e ardorosamente para lhe rogar perdão por algum grave pecado cometido, quando alguém sente a necessidade de se prevenir quanto a algum pecado pela qual se sente seduzido por Satanás, quando deseja obter alguma bênção especial de que carece, quando deseja impedir que lhe sobrevenha algum juízo temido, ou desviar o juízo de que já tenha caído sobre ele ou sobre outros de quem cuida. Finalmente, para sujeitar a sua carne ao seu espírito, para poder derramar com maior gozo a sua alma perante Deus pela oração. Eu creio que esses últimos, os primeiros são mais específicos, que ele citou, né, da ocasião e do tempo, mas esses últimos sejam os principais. O jejum é basicamente para nós mortificarmos a nossa carne, ou então separarmos um tempo específico para estarmos com mais intencionalidade com o nosso Senhor. E o modo de jejuar, como a gente deve jejuar? A gente já sabe de uma certa forma, né? Vou me abster de alimentos. Mas não é só isso, vai muito além disso. Ele apresenta pra gente: os atos externos são a abstenção, durante o período em que jejuarmos, destas atividades. Primeiro, de todos os labores e ocupações próprios deste mundo, fazendo no nosso dia de jejum como que um dia de sabá. Olha só isso. Pois as atividades mundanas distrairão as nossas mentes, prejudicando a nossa santa devoção. Então, uma coisa interessante até é de separar, talvez, o próprio domingo, né, o sabá, para que nós possamos, né, para que nós possamos fazer ali o nosso jejum. Se você não tem tempo para separar durante a semana, faça no domingo. Você já está unindo o útil ao agradável, né? Segundo, é de todo tipo de alimento, seja comida ou água, quanto as condições de saúde permitam. Olha só que observação legal. Tem pessoas que tomam remédios e não podem se abster de alimentos. O que ela pode fazer? Ela pode se abster de um alimento específico, ela pode, de repente, não necessariamente se abster de alimentos, mas separar ali aquele momento e se abster das distrações. Então, existem outras alternativas quando a pessoa não é capaz de se abster de alimentos, quando as condições de saúde não permitem. Mas a questão é muito bom que a gente se abstenha de alimentos se a gente puder. Então, se você pode, faça isso, não deixe para fazer um jejum alternativo. Deixe o jejum alternativo com quem realmente não pode estar realizando o jejum no seu método tradicional, digamos assim. E para que é isso? Para que a gente se abstém de alimentos? Para que, deixando famintos os nossos corpos por lhes negar estas coisas terrenas, as nossas almas aprendam a ter mais fome e avidez do alimento espiritual e celestial. É o que nós estávamos conversando há pouco. Quando você se abstém de alimentos, você, por incrível que pareça, acaba se preenchendo. Mas preenchendo do quê? Das coisas celestiais.
Esse é o benefício maior do jejum. E essa é uma coisa que nós devemos guardar muito no nosso coração. Isso é algo que nós precisamos realmente meditar a respeito. Porque se a pessoa simplesmente se abstém de alimentos, ela vai estar fazendo algo legalista, como os fariseus faziam. Mas quando a pessoa se abstém dos alimentos, se empenha na leitura da palavra, ora e faz tudo isso de coração, separando aquele momento, aquele período que ela se dedicou ao jejum para o Senhor e para intensificar o seu relacionamento com o Senhor, isso sim tem proveito, isso sim é fonte de grandes bênçãos. Porque, como o Lewis Bailey fala aqui, qual que é o proveito que o homem terá da sua abstinência para humilhar o seu corpo se a sua mente se enche de orgulho? Ou que humilhar o seu corpo, ou que adianta reprimir, o uso de vinho e de bebida forte e se embriagar de ira e de maldade? Ou não deixar nenhuma carne descer ao seu ventre quando saem da sua boca mentiras, calúnias e palavras obscenas que são muito piores do que a carne? Abster-se de carne e praticar o mal é jejum do diabo, que faz o mal e está sempre faminto. Gente, dá uma olhada nisso. Presta atenção. Abster-se de carne, aí você coloca o que você quiser aqui, abster-se de alimento, abster-se de outra coisa. E praticar o mal é jejum do diabo, que faz o mal e está sempre faminto. Você só vai ficar faminto e cheio do mal. E a ideia não é essa não é a ideia. A ideia é que você esteja faminto, mas que essa fome se transforme em fome pelas coisas espirituais e não terrenas. Que você tenha fome não só dos alimentos, mas em primeiro lugar, fome da palavra de Deus, de Cristo, que é o pão da vida. Essa é a finalidade de jejum. Falando em finalidade, esse autor aponta alguns fins para o jejum que são muito importantes para que a gente pense a respeito. Ele diz que os verdadeiros fins do jejum são os 3 seguintes. Primeiro, sujeitar a nossa carne ao espírito. Isso é muito importante. A gente sabe, né, que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, como a gente vê na escritura, e o jejum é um dos meios de você, um meio muito eficaz, vale dizer, de sujeitar a carne ao espírito, o espírito dizer à carne, eu comando você, não é o meu ventre que me domina, percebe? Então isso é muito importante. Segundo, para que meditemos com maior devoção na santa vontade de Deus e fervorosamente derramemos diante dele as nossas almas pela oração. O jejum é um momento muito, muito cheio da oração. É um momento em que nós nos dedicamos muito a orar. Eu nunca me esqueço, sabe, de um jejum que nós fizemos em público, comunitário, digamos assim. Foi um pessoal do louvor, o pastor reuniu. Na época o pastor estava reunindo vários ministérios para jejuar. E eu, como membro do Ministério de Louvor, participei. E foi uma verdadeira bênção, assim. Eu nunca havia jejuado. Eu era bem novinha na época e nunca havia jejuado. E foi, assim, uma experiência muito marcante para mim, sabe? Nós nos reunimos em oração, louvamos ao Senhor, tivemos nosso momento devocional de lermos a palavra. Então foi muito precioso. E eu lembro quanto isso me marcou, assim, eu estava vazia do alimento terreno, mas tão plena da presença de Deus ali com os meus irmãos, fazendo aquele exercício espiritual. Então é algo que é muito marcante quando o Senhor nos abençoa com a sua presença, quando nós fazemos de coração, fazemos isso da maneira correta. Outra coisa, em terceiro lugar, é para que por nossa séria humilhação e por julgarmos a nós mesmos, escapemos do juízo do Senhor. Não por mérito do nosso jejum, que é nulo, mas pela misericórdia de Deus. Ele prometeu remover de nós os seus juízos quando por jejum autêntico nos humilhamos diante dele. Então, de repente, se você está
atormentado por algum pecado, jejue para que você possa descobrir em um período mais prolongado de estudo da palavra do Senhor e de oração, as misericórdias do nosso Deus, a misericórdia do nosso Pai, o perdão que Ele traz através da sua palavra. Isso é uma outra coisa muito interessante. O povo de Israel, quando estava no momento de arrependimento da nação, se reunia para jejuar. Isso é muito importante também, é algo que a gente tem negligenciado muito, mas que vale a pena nós recuperarmos. E já falando sobre isso, sobre o jejum público, seu objetivo é ou remover alguma calamidade pública ameaçada ou já lhe infligida, como espada, invasão, fome, peste ou outra doença terrível, ou obter alguma bênção pública para benefício da igreja. Exemplos de bênçãos suplicadas: a assistência do seu Santo Espírito na eleição e ordenação de pastores adequados e competentes, ou para a comprovação da verdade e execução da justiça em questões difíceis e de grande importância. Então, nós temos aí o jejum público, né? Pode ser tanto um jejum civil, tanto algo que a comunidade se reúne, ou com a reunião de pequenos grupos, como o exemplo que eu citei. Esse é o jejum público. Seja público ou privado, normalmente é feito de maneira mais particular, e eu queria enfatizar hoje o jejum particular, já que eu estou falando diretamente ao teu coraçãozinho aí, e nós estamos aqui falando sobre disciplinas espirituais que, na maioria das vezes, são feitas em particular. Eu queria que você pensasse sobre isso, sobre o jejum religioso e particular. Pensasse, qual foi a última vez que eu jejuei? Porque dá pra contar no dedo, né? Quantas vezes a gente jejuou aí na nossa vida cristã, infelizmente. Então, eu queria que você pensasse sobre isso, que a gente colocasse em prática essa disciplina. Porque, querido, lembre-se, é uma disciplina, não é algo que surge espontaneamente. Eu já acordei com uma vontade de jejuar. Por favor, pare de se iludir com essas bobagens. Você não vai acordar com vontade de jejuar. Não é fácil, é um esforço. Como nós vimos, o jejum é um exercício de humilhação. Você acha que é fácil submeter a carne ao espírito? Você acha que é fácil se humilhar e se negar e morrer para então receber vida do Senhor? Não é nem um pouco fácil, e se você tem experiência na caminhada cristã, você sabe muito bem disso. Então reflita sobre tudo isso, sobre o propósito do jejum, a sua definição, ao tempo e a ocasião em que deve ser feito. Reflita sobre tudo isso e vamos colocar essa disciplina em prática, porque, queridos, nós carecemos do jejum, nós carecemos desse exercício de humilhação. Eu espero que você tenha aproveitado esse episódio. Eu peço perdão porque eu tô um pouco gripada, então minha voz não tá das melhores. Inclusive, tive que parar a gravação no meio aqui, porque me deu uma crise de tosse. Mas, se Deus quiser, eu logo estarei melhor. E espero você pro próximo episódio. Muito obrigada!